Políticas públicas de inovação, fomentando ambientes favoráveis à transformação. As políticas públicas de inovação são essenciais para o desenvolvimento sustentável e o progresso social e econômico de um país. Elas representam um conjunto de diretrizes e ações voltadas para criar condições que incentivem o desenvolvimento de novas tecnologias, práticas e soluções que possam resolver problemas complexos da sociedade. Para que essas políticas sejam eficazes, é necessário um planejamento estratégico que envolva a criação de ambientes favoráveis à experimentação e à inovação, bem como a implementação de mecanismos de apoio que fortaleçam iniciativas inovadoras, tanto no setor público quanto no privado. O papel do Estado no fomento à inovação é fundamental. Ele pode atuar diretamente como agente inovador ou criar as condições necessárias para que outras instituições, empresas e cidadãos possam inovar. Nesse sentido, uma política pública eficaz precisa garantir o acesso a recursos financeiros, tecnológicos e humanos, além de promover um ambiente regulatório que favoreça a experimentação e o desenvolvimento de novas ideias. A ausência de tais políticas pode resultar na estagnação tecnológica e na dificuldade de enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas, a saúde pública e a desigualdade social. Um dos primeiros passos na construção de uma política pública de inovação é a definição de uma visão clara sobre os objetivos que se pretende alcançar. Governos que desejam promover a inovação precisam estabelecer metas que estejam alinhadas às necessidades locais e globais. Isso pode incluir o desenvolvimento de novas tecnologias no setor de energia limpa, a melhoria da qualidade dos serviços públicos ou a promoção de soluções que aumentem a eficiência dos sistemas de transporte e saúde. Ao definir essas metas, o governo deve também identificar os setores estratégicos que têm maior potencial para gerar inovação e desenvolvimento econômico. A criação de ambientes favoráveis à experimentação é um dos pilares das políticas de inovação. Esses ambientes, frequentemente chamados de ecossistemas de inovação, são espaços onde diferentes atores, como empresas, universidades, centros de pesquisa e governo, podem colaborar para desenvolver novas ideias e soluções. Um exemplo de sucesso é o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde a colaboração entre o setor privado, universidades e o governo impulsionou a criação de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. No Brasil, iniciativas como os parques tecnológicos buscam replicar esse modelo, incentivando a criação de startups e projetos de inovação tecnológica. Para que esses ecossistemas funcionem, o governo precisa atuar como facilitador, removendo barreiras regulatórias e burocráticas que possam dificultar o desenvolvimento de novas tecnologias. Isso inclui a simplificação de processos de registro de patentes, a criação de incentivos fiscais para empresas inovadoras e a flexibilização de leis trabalhistas para facilitar a contratação de profissionais especializados. Além disso, é importante que o governo invista diretamente em pesquisa e desenvolvimento, por meio do financiamento de universidades e centros de pesquisa. Outro aspecto essencial das políticas públicas de inovação é o apoio financeiro. A inovação muitas vezes requer grandes investimentos, especialmente em suas fases iniciais, quando as ideias ainda estão sendo testadas e desenvolvidas. O apoio governamental pode vir na forma de subsídios, incentivos fiscais ou programas de financiamento a fundo perdido. Uma das principais iniciativas nesse sentido, no Brasil, é o Programa de Inovação para a Indústria, que busca fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias em setores estratégicos por meio do financiamento de projetos inovadores. Além disso, o apoio à inovação pode ser fortalecido com a criação de agências governamentais especializadas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Essas instituições são responsáveis por canalizar recursos para projetos de inovação em áreas como tecnologia da informação, biotecnologia e energias renováveis. Ao mesmo tempo, é importante que o governo promova a integração entre o setor público e o privado, facilitando parcerias e a transferência de tecnologia. A educação também desempenha um papel central nas políticas públicas de inovação. Para que a inovação floresça, é necessário que a população tenha acesso a uma educação de qualidade, que desenvolva habilidades em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O investimento em programas educacionais focados na inovação, como as chamadas STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, é uma estratégia que visa preparar as próximas gerações para os desafios do futuro.
Países como a Coreia do Sul e a Finlândia são exemplos de como a educação pode ser um motor de inovação, com programas que incentivam a criatividade e o pensamento crítico desde a infância. No setor público, a inovação pode ser aplicada para melhorar a eficiência e a transparência dos serviços oferecidos à população. O governo eletrônico, e-Gov, por exemplo, é uma inovação que facilita o acesso dos cidadãos aos serviços públicos por meio da digitalização e automação de processos. Desde o agendamento de consultas médicas até a emissão de documentos, a transformação digital permite que os cidadãos resolvam suas demandas de forma mais rápida e eficiente. Para que isso aconteça, é necessário que o governo invista na infraestrutura tecnológica, como redes de internet de alta velocidade e plataformas seguras para o armazenamento de dados. A transparência também pode ser melhorada por meio da inovação. O uso de plataformas digitais que permitam o acompanhamento em tempo real de obras públicas, por exemplo, pode reduzir a corrupção e aumentar a confiança da população nas instituições. A implementação de sistemas de inteligência artificial no monitoramento de contratos públicos também pode ser uma ferramenta eficaz para identificar irregularidades e garantir a boa gestão dos recursos públicos. Outro exemplo de inovação no setor público é o uso de dados abertos, Open Data. O governo pode disponibilizar grandes quantidades de dados coletados de diversas áreas, como saúde, transporte, educação, para que pesquisadores, empresas e cidadãos possam utilizá-los na criação de novas soluções. A análise de dados em larga escala, Big Data, pode, por exemplo, auxiliar na identificação de padrões que ajudem a melhorar a eficiência dos serviços públicos, prever crises ou otimizar o uso de recursos. A adoção de novas tecnologias, como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, pode ainda auxiliar na tomada de decisões governamentais. Por meio da análise preditiva, essas tecnologias permitem que os governos antevejam problemas antes que eles se tornem grandes crises, como desastres naturais ou epidemias. Isso dá ao setor público a capacidade de atuar de forma preventiva, economizando recursos e melhorando a qualidade de vida da população. No entanto, para que as políticas públicas de inovação sejam realmente efetivas, é necessário garantir a inclusão de todas as camadas da sociedade nesse processo. A inovação deve ser vista como um instrumento de inclusão social, capaz de reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. Isso significa que o governo deve criar políticas que garantam que os benefícios da inovação cheguem a todas as regiões do país, especialmente as áreas mais carentes e de difícil acesso. O uso de tecnologias de comunicação, como a internet, para garantir o acesso à educação e à saúde em áreas remotas é um exemplo de como a inovação pode promover a equidade social. Por fim, o sucesso das políticas públicas de inovação depende de um compromisso contínuo dos governos com a modernização e a atualização constante das estratégias adotadas. Em um mundo em constante mudança, onde novas tecnologias surgem a todo momento, é fundamental que as políticas sejam flexíveis e adaptáveis. Isso exige uma postura proativa do governo, que deve estar sempre em busca de novas oportunidades e pronto para apoiar as inovações que trarão benefícios para a sociedade. Em conclusão, as políticas públicas de inovação são essenciais para enfrentar os desafios do futuro e promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Ao criar ambientes favoráveis à experimentação e ao apoiar iniciativas inovadoras, o governo pode impulsionar a transformação do setor público e melhorar a vida dos cidadãos. Para que isso aconteça, é necessário um compromisso forte com a educação, o financiamento e a modernização das estruturas governamentais, sempre com foco na inclusão social e na transparência. Assim, a inovação deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser uma estratégia central para o progresso. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!